Era só o que faltava, hein? Tia Leila contra-golpeia Flamengo que reage. Vamos trazer aí também todos os desdobramentos da classificação do Flamengo para cima da equipe do Estudiantes. Tem muita coisa pra gente conversar. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não assim, deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Toca então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Como você pode ver, já estou aqui diretamente da cidade do Rio de Janeiro, famosa Avenida Brasil, para trazer as informações do Flamengo para vocês. Não tem tempo ruim, não tem lugar. Pedrão, cuidado com mão de elástico aí. Bom, tá tampado aqui o vidro. Acho que não tem problema, não vai entrar aqui não e não vai levar meu telefone não. Pessoal, o Flamengo treinou hoje na Argentina normalmente, tá? Após a classificação emocionante, cara. Mas eu tô com dúvidas até, inclusive o Felipe Luiz também, pelo que eu pude apurar, sobre qual time ele vai levar a campo para esses duelos diante da equipe do Corinthians, fora de casa, domingo, jogo difícil, na casa do Corinthians, que ficou a semana inteira se mobilizando para esse confronto contra o Flamengo, enquanto o Flamengo teve um jogo desgastante na Argentina, emocionalmente, fisicamente, que não jogou tão bem assim. E no meio da semana, na quinta-feira, o Flamengo tem um jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, né? Que, aliás, venceu o Flamengo no primeiro turno, né? No jogo lá no Mineirão. Tem um componente Gabigol também, tem um componente da disputa do título que é maior ainda. Então, provavelmente, tá? Acredito eu, que o Felipe Luiz deve segurar vários jogadores para esse compromisso contra o Corinthians. E aí, não é questão nem de, vai poupar, Pedrão, os 2 jogos valem 3 pontos. Sim, os 2 jogos valem 3 pontos, mas a grande questão aí é jogador ter perna mesmo para jogar pelo menos apuração que eu recebi, beleza? O Flamengo treinou às 10h30 da manhã no CT do Defensa e Justiça, na Argentina. Às 4h30 da tarde, o elenco do Flamengo seguiu viagem para São Paulo, pessoal. E aí, viagem ali para São Paulo, mais ou menos 2h30 você já está em São Paulo. Então, 6 horas da tarde, mais ou menos, desembarque do Flamengo em São Paulo. Mandei o WL, a Letícia foi lá também, amando lá do Guilherme Flazoeiro. Acredito eu que o WL tenha chegado lá. Eu não sei, porque ele não me mandou mensagem. Aliás, me mandou mensagem, né? Como é que pode, rapaz? O cara vai viajar, rapaz. Isso aqui eu vou ter que compartilhar com vocês. O cara chegou para embarcar no ônibus. Aí o motorista... o documento aí, por favor. Ih, tô sem documento. Aí o cara não deixou ele embarcar para ir para São Paulo. Diz ele que ia dar o jeito dele de ir lá para São Paulo. O cara foi sem documento. É mole? Pode dar uma gastada nele aí que ele merece. Ah, meu Deus, eu vou te contar uma história, viu? Já pensou? Mas vamos lá, pessoal. Voltando aqui ao nosso desenvolvimento. Grande WL. Literalmente grande, né? Mas vamos lá. Amanhã, às 10h30 da manhã, no sábado, o Flamengo tem um treino no CT do São Paulo, na Barra Funda. Tradicionalmente, o Flamengo tem uma história de amizade com o São Paulo, né? Que foi manchada por aquela história da Taça das Bolinhas, que é do Flamengo e que ficou com o São Paulo, mas não vou entrar aqui nesses pormenores. O Flamengo treina lá às 10h30 da manhã. No domingo, às 8h30 da noite, tem um confronto entre Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, diretamente da Neoquímica Arena, e vai o bonde todo da Pedrão RNTV fazer essa cobertura para você, torcedor rubro-negro. A programação apertada foi pensada na recuperação e ajustes táticos antes desse duelo importante pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas acaba que impacta, né, cara? Você levar a decisão por pênalti e qualquer resultado negativo que o Flamengo venha a ter contra o Corinthians, pelo menos na minha avaliação, vai ser em função desses 2 duelos contra o Estudiantes, assim como foi contra o Vasco, porque se o Flamengo
define a parada no primeiro jogo, tudo bem, o árbitro roubou, ladrão, bandido, tudo isso a gente sabe. Agora, se define a parada no primeiro jogo, já dava para segurar um ou outro no jogo da volta, mas não definiu, aí ainda foi para pênalti, ontem deu mole, ontem foi para pênalti, aí os caras evidentemente, mas estamos felizes, né, gente? Estamos felizes, né? Vamos ser bem sinceros. 7ª final de Copa Libertadores da América, né? Final não. 7ª semifinal de Copa Libertadores da América do Flamengo. O Flamengo tá para ir aí para mais uma final de Copa Libertadores. Vai pegar uma equipe dificílima que vai ser o Racing, que vai dificultar o máximo o jogo para o Flamengo. Se teve pressão ontem, se teve time aguerrido argentino contra o Flamengo, dando tudo de si para tentar vencer o Flamengo, vocês podem ter certeza que vai ter a mesma coisa por parte do Racing. O Flamengo vai precisar igualar essa postura, essa força de vontade, coisa que, sinceramente, teve lampejos técnicos ontem, um time do Flamengo, mas pensando bem, você não vê aquela vontade por parte dos jogadores do Flamengo de vencer o jogo, sabe? Eu acho que isso precisa naturalmente ser corrigido para esse confronto diante da equipe do Racing. O Danilo, nosso querido Danilão, né, que eu sempre cito lá na transmissão da Pedrão Rende TV, ele se pronunciou sobre o ataque covarde que os torcedores do Estudiantes, duplo ataque covarde que os torcedores do Estudiantes fizeram para cima do Flamengo, porque além de tacarem uma pedra, eles fizeram gestos racistas contra os jogadores do Flamengo. É uma situação que, olha, eu não vou negar, evidentemente, a ação preconceituosa que existe aqui no Brasil. Existe, e muito. Agora, quando você vai nesses países pela América do Sul, acredito eu, por não ser crime, parece que não é crime, só paga uma multa, sei lá, aqui da cadeia, né? Você pode ir para delegacia em função disso. Os caras, eles não estão nem aí. Eles fazem e acabou. E o Danilo, e acho até que isso precisava ser revisto pela Conmebol, porque não adianta ficar, bota lá publicidade, não a violência. Aí o cara taca a pedra, não racismo. Tem que punir, bicho. Tem que ter punição, velho. Senão adianta do quê? Né? Aí o Danilo falou o seguinte: infelizmente, o problema é maior do que achamos. Não é sobre o mundo do futebol, é sobre a educação da sociedade, sobre seres humanos que não têm consciência de como viver nesse mundo. Ele tem razão, não é um problema exclusivo do futebol. É um problema da sociedade em si. E aí o futebol entra numa parcela da sociedade. E aí não tem punição, só tem avisozinho, publicidade, propaganda institucional, não, porque isso, porque aquilo, e não adianta de absolutamente nada. Rapaz, o Flamengo trouxe aqui alguns dados da partida e é impressionante o que o Saúl, além de jogar, o que ele corre durante o jogo. Porque você pega os dados aqui, Saúl, ele correu no total 12 quilômetros e 300 metros. O jogo inteiro. Ele correu isso. O Varela correu 11. O Samuel Lino, 11. O Pedro, 6. O Arrascaeta, 9. Alexandro, 10. Jorginho, 11. Por que o Pedro só correu 6? Ah, Pedro, mas ele é centroavante, ele fica lá na frente, ele foi substituído. Não, tá bom, mas o de Arrascaeta foi substituído também, correu quase 10. E correu errado. E não jogou nada. E não adianta correr que nem um maluco, correr errado. Agora, como que o Saúl, com os seus 30 anos de idade, ele corre mais do que jogadores mais novos do Flamengo, sabe? Eu queria entender isso e acredito até que
o Felipe Luiz vai questionar e tem que questionar sobre isso aqui. Porque não pode o Flamengo ser bem melhor que uma equipe tecnicamente e essa equipe superar o Flamengo na vontade. Se eles vão ter vontade, nós vamos ter mais ainda. Entende? E aí o Saul falou, né, em entrevista. É um jogo precioso de jogar. Tenho gostado muito. A torcida do time rival foi incrível, apoiando o seu time na boa e na má. É muito bonito viver como jogador, mesmo que venha como rival. E depois o nosso torcedor, que sempre vai. Já vimos que há um monte de flamenguista onde vamos. Todo lugar que a gente vai tem muitos deles. E tem, Saul. Tem bastante. Estou agradecido pelo carinho que recebemos sempre fora de casa e muito feliz por ter conseguido passar para as semifinais, que é muito importante, afirmou o meio-campista do Flamengo, que para mim foi, de longe, um dos que mais honrou a camisa do Flamengo nesse confronto de ontem. O Carrascal também entrou muito bem, jogou ali apenas por 14 minutos, mas fez a diferença, bateu bem o pênalti, né? Um pênalti muito bem batido pelo Carrascal, criou oportunidades ali pelo Flamengo também, gostei bastante dele. E aí, cara, queria chamar a atenção para uma coisa que eu acabei deixando passar batido também, que foi o lance do gol impedimento do Estudiantes, que foi muita inteligência do Léo Ortiz, cara. Porque a partir do momento que o Léo Pereira sobe para disputar a bola aérea com o atacante adversário, e aí é um ponto a se ressaltar também, que aconteceu muito na partida de ontem. O Flamengo perdeu quase todos esses duelos para o Carrídio, tanto o Léo Pereira, quanto o Léo Ortiz, quanto outros jogadores. O Léo Ortiz ainda conseguiu vencer 4 duelos ali do Carrídio, mas o restante, o cara, ele venceu todas. E isso prejudicou demais ali o jogo do Flamengo. O Estudiantes é uma equipe que lança muita bola, né? E ele falou o seguinte: parei porque vi o jogador deles vindo em muita velocidade e senti que ele não ia parar. Achou que eu fosse correr atrás e eu dou uma travada para ele ficar impedimento. Muito inteligente. Aí vai a técnica do cara, né? Vai a inteligência do cara, evidentemente, né? Um jornal espanhol, a crônica de Juan Lopecino, do Diário AS, que é da Espanha, mais precisamente de Madrid, que tem o Atlético de Madrid, né, que muitas pessoas falam que o Felipe Luiz vai ser o substituto do Simeone, aquela coisa toda, elogiou o Flamengo e o Felipe Luiz. Apesar da partida que o Flamengo fez, eles dizem: o time carioca fez uma partida ruim. Calma que eu vou chegar lá, perdendo, mas sobrevivendo nos pênaltis, com o goleiro Rossi sendo destaque com 2 defesas. Desde o pontapé inicial, o Estudiantes deixou claro que não iria desistir em nenhum momento. Pressionou forte, sempre buscou o gol de Rossi. Mesmo assim, o Flamengo tentou impor seu domínio com posse e chances perigosas. O gol, apesar de tudo, foi do Estudiantes, e quando ninguém esperava. Foi pouco antes do segundo e no último minuto dos acréscimos do primeiro tempo que Benedetti disparou um voleio potente e surpreendeu Rossi. O time de La Plata empatou o placar no melhor momento possível. No segundo tempo, o Flamengo não se sentiu nada à vontade e Felipe Luiz mostrou a sua personalidade, expulsando primeiro 2 pilares, Pedro e Plata, e minutos depois o capitão de Arrascaeta. E eu falei isso no pós-jogo ontem. Temos críticas a falar do Felipe Luiz, precisamos questionar algumas decisões dele, essa questão do adversário fazer encaixes ali contra o Flamengo individuais, e aí o Flamengo fica meio encaixotado, não consegue criar as oportunidades para fazer o gol no adversário. Entretanto, isso aqui foi um gesto de coragem. Fosse qualquer outro treinador, ele poderia usar aquele argumento de senso comum: não, o de Arrascaeta é craque, a qualquer momento ele pode fazer alguma coisa, não, porque o Pedro é isso, é aquilo, a qualquer momento ele pode tirar um coelho da cartola, esse tipo de jogador você não tira do jogo, não tira uma pinóia. Tá mal, você vai meter o pé. Ainda mais que o Flamengo tem no banco de reservas peças ali para, quem sabe, mudar o jogo, como foi o Carrascal, por exemplo, que na minha opinião entrou muito bem, tá?
Pessoal, negócio é o seguinte. Bola oval vai voar no Maracanã. É isso mesmo. A NFL fechou um acordo para realizar, no mínimo, 3 partidas da temporada. A NFL é futebol americano. Pô, Pedrão, nem é saber se você não... Não, mas só para... Precisa desse aqui, não tá igual Gordola. No mínimo, 3 partidas da temporada regular no Maracanã a partir de 2026. Só espero que seja durante a Copa do Mundo. Só espero... E aí, nem durante a data FIFA eu vou passar esse pano. Porque a data FIFA não tem tempo hábil para você jogar sequer uma partida no Maracanã e você já vira as travas. E assim, gente, nada contra o esporte, respeito aí quem gosta de futebol americano, coisa e tal. Eu já tentei assistir, mas não consigo, não entendo porcaria nenhuma. O meu negócio é futebol, não tem jeito mesmo. Agora, para destruir o gramado do Maracanã. Para acabar com o gramado do Maracanã, para virar uma roça. O Flamengo briga na justiça, não porque tem que tirar o Vasco não joga lá, beleza, não tem que jogar mesmo, porque já tem o estádio dele lá, e aí vai acabar com o gramado, aquela bagraiada braba do Vasco, coisa e tal. Mas pra quê? Pra botar NFL? Ou então que seja em janeiro, ou então, mesmo assim, janeiro pra Copa ou janeiro. Que aí, quem sabe, dá tempo de reformular o gramado. Senão vão detonar o gramado do Maracanã e nós vamos ficar ferrados. Pessoal, Leila contra Golpeia e Flamengo. E aí, quando eu falo Libra, é Leila. Ah, tem os outros grupos, é ela que capitaneia tudo. Libra escancara impasse e detona Flamengo em nota oficial. Após o Flamengo conseguir uma importante vitória na justiça no início da semana, a Libra se posicionou por meio de uma nota oficial hoje e acusou o Flamengo de não respeitar o contrato. O Flamengo questiona o método de distribuição de dinheiro às minutas de contrato acordadas pelo Rodolfo Landim. A diretoria encabeçada por BAP, porém, entende que o clube sai lesado com o acordo e com uma perda de em torno de 100 milhões de reais em relação a 2024. O Flamengo tentou renegociar o contrato, a partilha, mas os clubes da Libra não aceitaram. E o Flamengo foi à justiça e conseguiu uma liminar através de uma desembargadora para bloquear o montante quer dizer, para que o dinheiro que a Globo fosse pagar fosse depositado em juízo e não diretamente para os clubes. No entanto, a Libra se manifestou nessa sexta-feira e não escondeu a sua contrariedade contra a postura do Flamengo, que busca fazer valer os seus interesses. O tópico questionado pelo clube se concentra na divisão por audiência. Agora veja, Flamengo e Bragantino, 30% do dinheiro vai por audiência. O Flamengo tem mais audiência que todo mundo. Aí vai pegar a audiência do Flamengo e Bragantino, vai dividir por 2, sendo que tem muito mais torcedor do Flamengo assistindo. Como é que pode uma patifaria dessa? Aí tá aqui, ó. A Libra repudia a decisão unilateral e repentina da atual gestão do Flamengo, que moveu ação judicial contra o conjunto de clubes do qual faz parte, bloqueando repassos financeiros consagrados em contrato, desgastando a harmonia do grupo ao questionar acordos já pacificados. O clube alega prejuízo dentro de um contrato bilionário que não condiz com a sua situação financeira. Não é porque o Flamengo tem dinheiro, tem que abrir mão de dinheiro, não. A medida extrema confirma uma postura que privilegia o interesse particular de curto prazo, quando, na verdade, os verdadeiros prejudicados são os times que contam com esse dinheiro para o seu fluxo de caixa, pagamento de conta e salário. Ah, o Flamengo é o que agora? Vai pegar... Ah, não, pobrezinho lá do time do Zezinho das Couve. Vou pegar meu dinheiro aqui e vou dar pro Zezinho das Couve. Ah, meu amigo. Deixa de palhaçada. Pede pra Leila, então, dar dinheiro pra todo mundo aí.
Ah, meu, tem que entrar no juiz. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações, mulher.